se repercute tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E só Deus para saber o que está escondido por trás daquelas histórias, né? E aí, visto os motivos pelos quais a expiação acontece, eu pensei em explicar o mecanismo conforme a expiação acontece, né? Então, através da expiação, o espírito sofre pelo mal que ele mesmo praticou, de maneira que, sendo sua atenção constantemente dirigida para as consequências danosas de sua atitude, por meio da lente do sofrimento, melhor as compreende e se dispõe ao arrependimento integral. Esse é o processo. Esse é o processo. Mais uma vez. Ele sofre pelo mal que ele mesmo praticou. E a sua atenção é constantemente dirigida para as consequências de sua atitude por meio da lente do sofrimento. Então, o sofrimento não é o protagonista do processo. Na verdade olha, é necessário a conscientização do indivíduo pelas faltas cometidas. Como que esse indivíduo perceberia os males que causou anteriormente na vida pregressa dele? É inegável que o sofrimento é um mecanismo muito potente, pelo menos. E não é o único, tá? Assim, isso aí é uma expiação, mas assim, existem outros mecanismos. O indivíduo não está sofrendo a sua própria carne, essa conscientização às vezes ocorre de forma muito menos pesada, mas dependendo do que nós estejamos falando, o sofrimento é inegável, que o sofrimento é um remédio amargo, mas que surte seus efeitos. Necessário. Quantas vezes a gente já se pegou e falou assim, tem que doer no bolso. Se não doer no bolso, ninguém toma jeito. Por outras vezes eu já vi, mas aqui não teve guerra. Porque aqui não teve guerra, a gente não dá valor às coisas. Teve fácil, o dinheiro veio fácil. Então, o que vem fácil, vai fácil. É uma sabedoria popular, assim. Mais uma vez, longe de ser a única, mas é inegável que o sofrimento chama atenção, bastante atenção. Por sua vez, o arrependimento também não é suficiente. Não bastaria a pessoa, estou arrependido. Me arrependi, não preciso mais expiar nada, você tem que passar por nada, mas já estou arrependido. Sinceramente arrependido. No meu leito de morte eu me arrependi de tudo que eu fiz. Será que isso bastaria? Que a gente viu, que eu estudei, que li, não. E também não seria lógico que assim fosse. E mais uma vez, não é uma questão de vingança divina. Não é isso. O arrependimento, a expiação e a reparação são as consequências necessárias e indispensáveis para apagar as consequências das faltas praticadas. Como é que funciona? É quase arrependimento e expiação é quase uma via de mão dupla. A expiação chama atenção para determinada falta. O espírito se arrepende. Ao se arrepender, aquela própria expiação às vezes toma o real significado, o real sentido. E às vezes não basta se arrepender, você tem que continuar expiando, passando por aquele processo, até que seja possível no final a reparação do mal que você causou. Então, é como uma via de mão dupla. A expiação induz ao sofrimento e o arrependimento suaviza os percalços da expiação. Esse processo abre os caminhos para uma reabilitação, para a real reabilitação, que só vai acontecer finalmente se houver a reparação do mal causado. Se assim não fosse, o perdão seria uma graça divina. E não seria uma conquista do indivíduo. Bastaria Deus perdoar. É aquela situação que eu falei anteriormente.
Onde está o mérito daquele que é impulsionado por uma vontade externa à sua própria vontade? Então, a reparação, esse processo é um processo que tem que ser passado pelo indivíduo. O perdão que absolvesse completamente os males causados, que é o que nós aprendemos também em algumas religiões ocidentais. Reza para Deus, eu vou rezar tantos canais, então Deus perdoa, e você está isento de qualquer processo de conscientização sobre o mal que você causou. E dali a pessoa já vai pecar de novo, porque basta eu rezar novamente, eu estarei perdoado por Deus, sem o processo necessário e indispensável de expiação e, posteriormente, reparação do mal causado. E aí vem a pergunta 999 do Livro dos Espíritos. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache a graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do Espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se diante disto o criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, assim, até a lei dos homens, na verdade, a pessoa cometeu um crime qualquer. O que se espera ao condenar uma pessoa a determinada sentença? Não que ela fique presa. Vou apenas prender essa pessoa para que ela não tenha a vingança que é a perda da liberdade. Não. Tem aspectos até pedagógicos da pena, né? Que assim, os outros estão vendo o que aquela pessoa está passando por ter cometido crime. Tem um aspecto punitivo também da própria pena. Olha o que eu estou passando aqui, mas tem um aspecto que é a ressocialização do preso. Isso é o que todos esperam. Que a pessoa que passa por aquela privação, aquele sofrimento, ela, durante o processo da sanção, ela raciocine, se conscientize do mal que causou e não repita mais. E não apenas porque foi presa, porque naquele processo ela possa perceber realmente o que causou de errado. E mais, na lei dos homens tem reparação também, tá? Às vezes o aspecto penal na sua grande maioria das vezes, não vai proibir que na esfera civil a pessoa entre com o prejudicado, a vítima, entre com um pedido de reparação civil. Porque o dano é evidente e a pessoa tem que reparar o dano também. Então, se é assim na lei dos homens, por que seria diferente na lei de Deus? Entendeu? O processo é um processo coerente. Muito mais coerente do que a simplesmente se dirigir a Deus pedindo perdão pelos supostos pecados, né? Então a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal. Quem não repara os seus erros em uma determinada existência, fraqueza ou má vontade, vai enfrentar em uma próxima vida situação semelhante em condições voluntariamente escolhidas, para que possa cumprir seus deveres desprezados e praticar o bem em compensação ao mal. Em condições voluntariamente escolhidas. Mais uma vez assim, as regras e as leis são divinas. Deus colocou as regras e colocou as leis divinas na nossa consciência que regem todo esse processo. Mas Deus não está a cada ser batendo um martelo dizendo você vai expiar dessa forma, você vai fazer isso, você vai ter que passar por aquilo. Além disso, a situação do espírito desencarnado é por ele mesmo preparada durante sua vida corpórea, inclusive no que se refere às consequências das imperfeições não corrigidas na vida material. E aqui a gente vê espíritos orgulhosos, no céu e inferno tem vários exemplos, espíritos orgulhosos padecendo de humilhações após o desencarne, criminosos homicidas que após o desencarne têm contato o tempo todo com as vítimas que ele fez,
que vêm, seus antagonistas que vêm, de alguma forma, cobrar aquilo que, em tese, ou no entendimento deles, aquele mal que foi causado, e aí a gente está falando de dois indivíduos que vão ter que passar por um processo lá na frente. Este é então o ciclo do progresso, em que as encarnações se sucedem em um conceito maior e único de vida, possibilitando novas expiações e oportunidades de arrependimento e reparação, sempre dependente do livre-arbítrio. Aqui é como ocorre a expiação, né? É um ciclo contínuo, progressivo, que a lei do progresso assim determina, considerando não só a vida terrena que estamos vivendo hoje, mas toda nossa biografia, no sentido mais lato, que a doutrina espírita nos ensina, que vai possibilitar, com os erros, novas expiações, novas oportunidades de arrependimento e reparação, sempre dependente do livre-arbítrio. E assim nós vamos caminhando adiante. Assim nós vamos evoluindo no progresso espiritual. E aqui tem eu não peguei a resposta dos espíritos, mas assim, eu peguei a parte que ilustra o que a gente está conversando aqui. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta ele, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. E ele continua, qual é a ideia? O arrependimento é louvável. Se já se arrependeu efetivamente, é um indicativo de que esse espírito já pode ser tocado por questões mais profundas. Mas ele vai ter que passar pelo processo de expiação. É inevitável. É inevitável o processo de expiação. Tá? Uma vez explicado, então, por que a gente passa pelo processo de expiação mas, na verdade, o que é, onde, por quê e como é, eu cheguei no quanto, né? Qual a medida da expiação? E os espíritos, na literatura que eu li, falam, né? A expiação e sua duração variam conforme a natureza e a gravidade da falta. Além das circunstâncias agravantes e atenuantes, né? Não há uma regra absoluta, sendo certo que a única lei geral é que toda falta será recompensada segundo os respectivos valores. Mais uma vez, reiterando a necessidade do processo de expiação, arrependimento e reparação. E a duração da expiação depende da melhoria das condições de entendimento, e aí, olha mais ou menos, a consciência individual do espírito, né? Sobre as faltas cometidas. É então o espírito o árbitro da própria sorte. Mais uma vez, Deus não está julgando todos os seus filhos que ali chegam dizendo, olha, essa é a sua pena ou aquela é a sua pena. É um processo com base nas leis divinas, nas leis de Deus, que estão inseridos em nossa consciência, que apontam inexoravelmente ao progresso, mas que o homem, o espírito, encarnado ou desencarnado, é o próprio árbitro do seu destino. E vale a pena falar o seguinte, nenhuma pena por tempo determinado é fixada sem a possibilidade de alteração, segundo as regras de Deus, né? Deus exige apenas um melhoramento sincero e efetivo daquele seu filho, né? Então, assim, é necessário que aquilo seja profundo, o arrependimento seja verdadeiro e haja, no final das contas, um processo de conscientização que seja suficiente para que ele não repita aquele erro e também conceda a reparação para aquele que foi, em tese, agredido, né? Uma condenação dessas por tempo determinado, imaginando que ela fosse inalterável, teria um duplo inconveniente. Ou faria persistir